Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo aqui no YouTube dos Paulistinhas, o Super Dindes, este nosso galã, né, que todo mundo conhece como galã, como príncipe, enfim, Dindinha arrasa corações, e a Super Mismisa aqui, Dona Cacau, Dona Fofa, Dona Princesa, que é nossa amiguice em pessoa. Pra quem ainda não me conhece, sou a Carol, mamãe tutora destes dois babies lindos. São meus tesouros, são tudo na minha vida, graças a Deus. Lembrando que a gente tá aqui toda semana, tá? Sempre quarta-feira, às 19 horas. E se você não tiver inscrito no canal, eu quero que você me faça uma gentileza. Se inscreve já no canal, vai? E ativa as notificações. Lembra de seguir a gente também no Instagram e no TikTok, tá? Tem conteúdo lá diferente do conteúdo daqui todo dia. Então, assim, se liga nas redes dos Paulistinhas. Hoje a gente vai falar novamente sobre raças de cães. A gente falou semana passada e hoje vai falar de novo. Eu tô aqui com a minha colinha, porque é muita informação. Então a gente vai falar sobre o Terrier australiano, sobre o Kelpie australiano, sobre o Komondor, sobre o Pastor Branco Suíço e o Pastor Caucasiano. Então vamos começar aqui com a Austrália. Vamos falar sobre o Terrier australiano. Olha que coisa bacana. É a primeira raça oriunda da Austrália, que foi reconhecida em outros países. Apesar, né, dela ser conhecida na Austrália desde 1899, ela só foi reconhecida pela Inglaterra, por exemplo, em 1936. Então, assim, muito tempo depois. O Terrier australiano, ele era usado em fazendas australianas desde o século XIX. É um super cão de guarda que enfrenta até cobras. E isso tem tudo a ver com o Terrier brasileiro, no caso o Fox Paulistinha, tá? É impressionante o instinto de guarda que esses dois aqui, ó, têm. Eles realmente protegem. E a questão de enfrentar até uma cobra é porque eles são destemidos. Em termos de personalidade, ele é super amigável e super extrovertido. O pelo dele é longo, tá? Eles são muito grudados nos humanos, o que é muito legal. Porque imagina que gostoso você ter um cãozinho, né, que tá sempre, tipo, querendo estar com você, fazendo questão de estar com você. Então ele quer super, assim, ter contato com os humanos, tá junto, adora um elogio. Em termos de adestramento, ele tem facilidade para ser adestrado, ou seja, mas todo adestramento é o que a gente sempre fala. Comece o adestramento do seu mascote na infância dele, porque quanto mais cedo ele aprender, mais disciplinado ele vai ficar. O que tem a questão, né, da agressividade? Em princípio, ele não é agressivo, não é um cão que tem, digamos, um comportamento do tipo agressivo, mas ele vai se impor com outros cães. Lembrando que todo cão pequeno tem uma tendência a, tipo, crescer, né, pro outro cão, tanto faz o tamanho do outro cão. E o Ossie tem esse instinto, tipo, peraí, você acha que você que manda aqui? Eu que mando aqui. Não é um cão que tem uma energia absurda, mas tem energia. Então, se recomenda em torno de 1 hora de, enfim, de exercício diariamente. Com isso eu quero dizer que dá pra você ter no apartamento, sim. Agora, não é um cãozinho de ficar, tipo, no sofá o tempo todo. Necessita desse exercício diário, pode ser aí em torno de 1 hora, tá super ok, para que você mantenha com o corpo e a mente, né, equilibrados, tá? Não sei se você sabe, mas exercícios mentais, brincadeiras, jogos, interação que você promove com o seu cãozinho de maneira geral, também dá uma sensação de esgotamento para eles, também deixa eles cansados. Então você pode variar os exercícios com uma caminhada, um passeio, com uma corrida, com uma brincadeira dentro de casa mesmo, mas que faça ele usar, ó, a cabecinha. Tudo isso faz parte, né, do exercício diário do seu mascote. Podem sim ser barulhentos, né? São excelentes companheiros para quem gosta de cão, né, de um cãozinho extremamente divertido. Eles são curiosos, eles são exploradores, escavadores. E por fim, vamos falar de saúde, que no caso deles, assim como os terriers, em geral, eles têm uma saúde bem, digamos, robusta, não são cães frágeis, tá? Então são cães que, em geral, têm uma saúde bem ok. E agora a gente vai falar sobre uma outra raça australiana, sobre o Kelpie australiano. Eu achei muito interessante o nome, confesso que eu nunca tinha ouvido falar. E agora eu vou apresentar para vocês mais essa fofura que faz parte também, né, da origem na Austrália. É um típico cão de pastoreio. Sabe aquele cãozinho que fica conduzindo as ovelhas? Esse é o cão de pastoreio. E como o próprio nome já diz, né, ele surgiu, obviamente, na Austrália por volta do século XIX. Estima-se que ele tenha surgido na década de 1870 e foi cruzamento entre cães de origem escocesa, especialmente os collies, como o Border Collie, e cachorros nativos selvagens chamados de dingos. Então ele foi desenvolvido principalmente justamente para cuidar do pastoreio das ovelhas, com aquela questão do princípio do trabalho. Além de pastorear as ovelhas, ele também pastoreava outros rebanhos. Por isso que a raça, né, o que justifica um outro nome pela qual a raça também é conhecida, que é Australian Kelpie Sheepdog. Ele é super amável,
Hoje em dia ele é usado basicamente como companhia, né? Ou seja, tá sempre pertinho dos donos. Em fazendas ainda se tem o kelp australiano para justamente ajudar nesses afazeres com os rebanhos, mas é um cãozinho super bacana para você ter em casa, inclusive, tá? Em termos de porte, né, diferentes cores de pelagem, porque eles têm essas variações. Eles têm um corpo bem robusto e resistente, bombadinho, sabe? Em termos de cores, tem uma boa variedade, tá? Então você pode ter um cachorro preto, um cachorro castanho, chocolate, vermelho, fulvo e até com algumas combinações, como preto e vermelho, por exemplo, que é o mais popular. Agora vamos falar um pouquinho do comportamento dessa fofura. Eles são super, super, super leais e também são independentes. Eles têm uma aparência super, super fofinha, mega carismáticos. Assim, por aí você já vê como são dóceis, como são de fácil interação, sabe? Muito amigáveis e muito, muito inteligentes. São obedientes e transmitem muita serenidade. Também é super brincalhão. Pode se dar super bem com crianças. Importante, de novo, socialize o seu cão desde pequenininho, porque quanto mais contato ele tiver com mais pessoas, com mais tamanhos de pessoas, etc., mais aberto ele vai ser. Mas o kelp australiano ele tem uma tendência a ser sim sociável com crianças, só que é importante que haja esse contato desde cedo. Ele gosta de latir. Então é interessante que você saiba que ele pode dar o alerta para eventuais invasões na sua residência, na sua fazenda. É um cão bastante atento e ele vai sinalizar para você se algo estiver errado, tá? É super importante, por ele ser muito inteligente, que ele seja estimulado todos os dias com brincadeiras, com essa interatividade. A gente precisa lembrar que sabe a coisa que o cão mais ama? Estar perto do seu tutor e interagir com o seu tutor. Então a gente como tutor tem sim essa responsabilidade de reservar parte do nosso dia para interagir com os nossos mascotes, né? E o kelp australiano é super, super inteligente, mas ele precisa ser o quê? Estimulado também. Então, estimule o seu kelp australiano, brinque de bolinha, corra de um lado, corra para o outro lado, porque ele vai curtir. Isso vai fazer super bem para a cabecinha dele. E aí, gostou do kelp australiano? Eu amei e, sério, queria ver um ao vivo, vou ver se eu acho, mas eu adorei. Agora a gente vai falar sobre uma outra raça, o Komondor. Vamos falar sobre o Komondor? É um cão pastor, mas adivinha da onde? Da Hungria. Em termos de origem, é algo incerto, mas especula-se, né, que ele tenha pertencido aos Magyares, que é um antigo povo húngaro, que usavam esses cães para pastorear as ovelhas, já que a pelagem branca e densa era facilmente confundida com as ovinas por ursos e lobos. Olha que estratégia! Supostamente, ele foi levado ao país pelos cumanos por volta do século IX e o significado do nome dele, né, Komondor, é pertencente aos cumanos. Ele é de grande porte, é um cãozinho grande, tem aparência rústica, pelagem comprida, macia e densa e tem os fios emaranhados, ou seja, os fios dele já são ali todos enroscados. Tem um corpo bem robusto, ele é bem musculoso, mas isso não impede que ele seja ágil justamente para trabalhar na questão do pastoreio, como a gente falou. Os ossos e patas são bem fortes, tem uma cauda longa e sabe quanto que ele pode chegar a medir? 80 centímetros e pesar 60 quilos. Tem independência também, mas isso é uma característica de cães que têm essa origem do pastoreio. Eles têm essa independência por serem muito ativos e vamos lá, vamos fazer, vamos tocar as ovelhas, vamos tocar os rebanhos. Isso é bem característico deles. É super, super inteligente e, pelo que eu tô entendendo aqui, não se adaptam bem à vida urbana, tá? Então é bacana, às vezes você tem um sítio, tem uma fazenda, são um ótimo companheiro, inclusive pela questão da guarda que a gente falou, hein? Eles agem conforme a própria percepção, então eles são bem observadores e quase sempre eles acertam devido à surpreendente capacidade de julgar se uma pessoa tem más intenções. Tá vendo a questão da guarda? Eles têm um nível de energia moderado, ou seja, não é uma energia absurda, mas tem energia, até porque eles usam isso no trabalho. São territorialistas, por isso que a gente falou a questão da guarda. Não são cães que você vai chegar e vai abraçar e vai beijar, tá? Lembra disso? Super apegados ao dono, latem em situações que pedem, né? Essa questão da desconfiança, do avisar, enfim, nesse sentido. Em termos de amizade com crianças e outros animais, pode existir, mas é interessante que haja essa introdução, essa apresentação e esse acompanhamento, tá? E é uma raça que não se escova normalmente, não se penteia, porque os fios, como eu coloquei, já são emaranhados. Por ele ter muita coragem, por ele ser audacioso, isso pode trazer aquele espírito de dominância, sabe? Não é o cão mais fácil de você ter como seu primeiro companheiro. Ele exige bastante dedicação, exige uma experiência já, né, que muitas vezes o tutor de primeira viagem não tem. O ideal é que você já tenha tido experiência, né, com outras raças, até que pedem que você se imponha, que você tenha
autoridade, porque é o que o Komondor exige. Em termos de exercício, como ele tem um nível de energia médio, não precisa se matar de fazer exercício com ele, mas ele precisa de movimento, ele precisa se exercitar um pouco ao longo do dia. E por ele ter essa pelagem densa, ele não passa fio, ele fica bem protegidinho. Vamos falar agora sobre o pastor branco suíço. Achei muito curiosa a questão da história, da origem, né, da raça. Na verdade, ela tem tudo a ver quando em 1933 o criador da raça pastor alemão decidiu na Alemanha, né, digamos assim, o pai da raça, que os pastores brancos não seriam, né, não fariam mais parte do padrão da raça pastor alemão. Por isso, a partir daí, na Alemanha e em vários países da Europa, com exceção da Grã-Bretanha, o pastor branco sumiu. Ocorre que nos Estados Unidos e no Canadá, isso não ocorreu. Eles não concordaram em 1933 com essa renovação do padrão da raça e, né, os mascotinhos que nasciam brancos, pastores, continuaram a existir, continuaram a ser enquadrados na raça pastor alemão. Em 1969, eles criaram a primeira associação de criadores de pastores brancos nos Estados Unidos. Hoje, na América do Norte, os cães brancos são criados separadamente, né? Eles são reconhecidos por clubes sob os nomes pastor branco americano e pastor branco canadense. E o pastor branco suíço, como é que ele surgiu? Os pastores, então, de cor branca, eles retornaram à Europa. Em 1980, a cor branca também voltou para a Alemanha. E aí, no caso, eles ganharam de novo terreno, ganharam mercado na Europa. Em 1991, com esforços de criadores suíços, essa variedade branca foi finalmente reconhecida como raça separada pelo clube Swiss Cynological Society, com o nome de pastor branco suíço. Ela foi oficializada bem tardiamente. Agora vamos falar da questão do temperamento. Ele é super alegre, ele é equilibrado, ele super se diverte com jogos de ação, ele é super atento a tudo que tá rolando e tem uma boa habilidade para ser treinado. Ele é amigável, ele é discreto, tem uma super capacidade sociável, super devoto do seu tutor, nunca medroso ou agressivo sem ser provocado, tá? Um cão que também funciona pro esporte, super alegre, fácil de treinar e tem essa super capacidade sociável, o que é interessante que ele pode se adaptar em vários eventos sociais, inclusive. É um mascotinho, o pastor branco suíço é um mascotinho que pode ser uma super opção que você tem, inclusive, também. Se você mora no interior ou na cidade, enfim. O exercício é um exercício moderado, tá? Não é um cãozinho que tem, assim, digamos, um nível de energia altíssimo, então funciona bem também em locais que não tenham tanto espaço assim. É uma raça que precisa ser estimulada mentalmente também. Então, aquilo que a gente falou, fazer jogos, interagir, brincar, jogar bolinha, porque o exercício físico, ele é tão importante quanto o exercício mental. Eles têm, né, eles são submissos, então assim, ele é fácil de ser treinado e ele corresponde muito bem aos comandos de voz. Olha que coisa importante, porque a gente sabe que o adestramento tem a questão do gesto e tem a questão da voz também. Então ele funciona muito bem quando você tá aqui, ó, dialogando com ele, tá? Agora a gente vai para a última raça de hoje, o pastor caucasiano. Sabe como ele é conhecido? Como o gigante da Rússia. Ele é conhecido como um dos maiores caninos do mundo inteiro. O pastor caucasiano surgiu na região do Cáucaso, perto do Mar Negro. Eles viviam no local onde eles tinham a função de auxiliar na proteção de rebanhos de ovelhas. De novo, origem de cão de pastoreio, né? Até hoje, essa raça ainda atua, né, com bastante força em propriedades do interior ali da região. Eles foram apresentados oficialmente em 1930 em um festival de cães na Alemanha e desde então ficaram mais famosos fora da região do Cáucaso. Então hoje eles são reconhecidos como uma raça de cães gigante devido ao seu tamanho e ao seu porte, que são enormes. Ele é um cão de guarda, então ele tem isso bem característico, aquele cão que é dominante, tem aquela postura firme e vai defender o seu tutor, a sua propriedade, tá? Mas ao mesmo tempo, não é um cão ciumento, ele tem um instinto de proteção e não de ciúme. Ele é determinado, corajoso e independente, tem muita autoconfiança. Não é um cão, por exemplo, para você ter como tipo tutor de primeira viagem. Como ele precisa, né, desse comando, desse controle, como ele é bem corajoso, é interessante que você já tenha experiência com outros cães para que você consiga lidar com bastante facilidade com esse mascotinho, tá? Fisicamente, eles não têm, assim, não são muito ativos, mas você pode, com o adestramento, por exemplo, melhorar o aproveitamento, né, desse movimento, desse exercício, para que eles realmente tenham uma vida saudável. É importante que eles tenham adestramentos desde cedo para entender, né, que eles precisam respeitar outros cães e outras pessoas. Cão sério, que vai estar sempre em alerta para defender o local que ele está. Então ele não é Duracell ligado no 220, não. Ele é um cão que é na dele, independente, mas muito observador, muito inteligente para farejar o perigo e comunicar você que vai estar sempre protegido por ele. Não é um tipo de cachorro que precisa daquele grau elevado de caminhadas, por exemplo. O que ele faz é justamente ter esse espaço, né? Ah, tem um espaço, tem um jardim grande, tem uma fazenda, tem um sítio, tem um Ares.
Ele vai usar esse espaço mesmo para brincar, para correr no tempo dele, no ritmo dele, mas vale que você, como tutor, você o estimule para que ele tenha sempre um ritmo ativo dentro do limite dele. Eles eram usados como guardas no muro de Berlim, impedindo que as pessoas atravessassem de um lado para o outro. E até hoje eles são usados em prisões russas como cães de guarda, até porque eles têm um porte assim bem tipo... aqui você não vai passar. Queria agradecer mais uma vez por você estar aqui conosco, nos prestigiar. Muito obrigada pelo carinho. Na semana que vem a gente tá de volta aqui. A gente vai mostrar como é que foi o ovo de Páscoa do Dindinho e da Cacau. Eles piraram, porque eles nunca tinham ganhado um ovo de Páscoa. E nessa Páscoa eles ganharam. A gente amou. Eu gravei tudinho deles vendo o ovo, eu abrindo o ovo, enfim. Tá sensacional o vídeo, a gente vai fazer tipo uma espécie de TBT da Páscoa. Lembrando que toda quarta, sempre às 19 horas, tem conteúdo novo e exclusivo aqui no YouTube. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, já se inscreva. E além de se inscrever, já ative as notificações. E lembra de seguir a gente no TikTok e no Instagram também. Combinado? Então semana que vem estaremos aqui. Um beijo grande. Muito obrigada. E na semana que vem você tem um encontro marcado comigo de novo aqui. Beijo, boa semana!